E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula 41. Hoje, no nosso encontro que dá continuidade às abordagens da NR18, a gente vai falar sobre o item 18.23, os equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, tão lembrados pela mídia quando acontece algum tipo de acidente. Só queria chamar a atenção, tá? Antes da gente entrar no item 18.23, sobre a importância dos equipamentos de proteção coletiva. Tá, gente? Vocês vão reparar na NR6, que é a norma regulamentadora específica sobre os EPIs, vocês vão perceber na norma que a empresa deve fornecê-los quando as medidas de ordem geral não estiverem atribuindo segurança, quando os sistemas de proteção coletiva estiverem sendo implantados, né, ou para atender situações de emergência. Ou seja, o EPI é a exceção, ele não é a regra. A regra é a ordem geral. É a segurança geral, ou seja, proteção coletiva. Tá, pessoal? É isso que a mídia às vezes esquece, que o camarada cai de 15 metros de altura e pergunta se ele estava de capacete. Como se o capacete fosse prevenir uma queda de 15 metros de altura, né? A pergunta está errada. A pergunta que tem que ser feita é se existia equipamento de proteção coletiva, nesse caso da queda. Ok? Então, passado esse momento de desabafo, vamos para o item 18.23.1. A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores gratuitamente EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante as disposições contidas na NR6, Equipamento de Proteção Individual, EPI, que é o que eu acabei de falar com vocês. Esse consoante aí, gente, é de acordo, tá? Ou seja, a empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores gratuitamente o EPI adequado ao risco em perfeito estado de conservação de acordo com o que exige a NR6. E a NR6 ela fala que não basta fornecer, a empresa tem que exigir o uso. Então, resumindo, quando o item 18.23.1 fala que a construtora é obrigada a fornecer aos trabalhadores o EPI de acordo com as disposições da NR6, está falando que não tem apenas que fornecer, mas que a construtora tem que exigir o uso. E só um detalhe, vamos trazer de volta o item 18.1.3. É vedado o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras sem que estejam assegurados pelas medidas previstas nesta NR. Ou seja, a construtora, a dona do canteiro, ela é responsável por todo mundo, por todo trabalhador, melhor dizendo, que entra ou que lá permanece. Suponhamos um caso que a gente encontra com muita mais habitualidade do que a gente gostaria. Você chega num canteiro de obra, está o pessoal descarregando saco de cimento, cerâmica, gesso, de chinelo. Bermuda, camiseta, sem capacete e chinelo. Os famosos chapas, né? A construtora é responsável por exigir que esse pessoal também utilize o EPI, por força do item 18.1.3. Por quê? Se um cara que está descarregando o cimento, por exemplo, tá? Ele está descarregando o cimento, ele está sem uma bota, por exemplo, ou sem o capacete, ou sem nenhum dos dois, se ele está descarregando sem o EPI, a construtora está permitindo o ingresso de trabalhador no canteiro sem que o item 18.23.1 seja respeitado. Esse item 18.1.3 foi a maneira que o grupo tripartite, que é o grupo que faz as NRs, né? Governo, empregadores e empregados, nós já abordamos isso em uma das primeiras videoaulas, se não me engano foi a primeira videoaula,
ou a segunda, uma das duas, né? Foi uma maneira que o grupo encontrou de responsabilizar a construtora também pelas terceirizadas, pelos prestadores de serviço, tá? É muito comum, por exemplo, uma instaladora elétrica, instaladora hidráulica, o cara está quebrando o concreto do piso sem óculos. A gente da auditoria, geralmente a gente autua a empresa de instalação hidráulica que está ali quebrando o piso por deixar de exigir o uso do EPI e a construtora por permitir a permanência do trabalhador da instaladora sem o uso do EPI. Ok? É a maneira de responsabilizar administrativamente a construtora. Por que administrativamente? Porque judicialmente, caso aconteça alguma coisa com esse empregado da instaladora hidráulica que está ali quebrando o piso de concreto sem o óculos, ele judicialmente pode acionar ambas as duas, é ótimo, né, gente? Ambas as empresas, tanto a de hidráulica quanto a construtora. Geralmente ele vai na construtora, que é a dona do dinheiro. Tá, pessoal? É muito importante esse entrelaçamento entre as NRs, ok? E no caso da 18, está aí no item 18.1.3, ok? Vamos adiante. 18.23.2. O cinto de segurança tipo abdominal somente deve ser utilizado em serviços de eletricidade e em situações que funcione que o cinto funcione como limitador de movimentação. Ou seja, o cinto tipo abdominal é esse aí, não é o tipo paraquedista, que é aquele que fica entrelaçado no peito. O tipo abdominal é esse aí para quê? Para dar uma liberdade para as mãos, tá? Por isso que o 18.23.2 fala que em situações de eletricidade, como essa apresentada pela imagem, em situações que funcionem como limitador de movimentação, ou seja, eu vou limitar o meu movimento, eu vou ficar preso ali para trabalhar com o braço de alguma maneira, ok? 18.23.3.1. O cinto de segurança deve ser dotado de dispositivo trava-quedas e estar ligado a cabo de segurança independente da estrutura do andaime. Eu trouxe esse item porque quando eu falo sobre esse item, eu chamo atenção para duas situações. A primeira delas, o cinto de segurança deve ser dotado de dispositivo trava-queda ligado a cabo de segurança independente da estrutura do andaime. Se o cinto estiver preso no andaime, o andaime cai e o trabalhador vai junto. Então, o cinto de segurança é preso a cabo fora do andaime, diferente do andaime, do lado de fora, independente da estrutura do andaime. Essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. A segunda, independente da estrutura do andaime. Tá, gente? Por quê? Por isso. Vocês veem o Homem-Aranha aí, ó. Olha onde o cinto dele está preso. É provável aí dele cair e ele levar o andaime junto com ele. Porque nem preso esse andaime não está. E é muito comum a gente encontrar vídeos promocionais no YouTube e dessas empresas que alugam, que vendem andaimes. Geralmente o trabalhador está lá em cima com o andaime preso na estrutura do andaime. Gente, como eu chamei a atenção de vocês, isso é totalmente contra o 18.23.3.1 e é uma coisa absurdamente arriscada. Tá, pessoal? Suponhamos que esse rapaz aí, que está trabalhando com o cinto preso no andaime, passa um caminhão de lixo, um caminhão de combustível, um caminhão de mudança, enfim, deu uma maior vibração do piso, o andaime cai, leva o trabalhador junto, ok? Então, gente, muita atenção para essa independência do cabo de segurança com relação à estrutura do andaime. 18.23.5. Em serviços onde haja necessidade de movimentação do trabalhador e não seja possível a instalação do cabo guia de segurança, que às vezes acontece, é obrigatório o uso de duplo talabarte. Ou seja, movimentação vertical ou movimentação horizontal em que você não consiga deixar o cabo de segurança, duplo talabarte. Eu estou preso com um, solto o outro, me movimento, prendo, estou com os dois presos, solto o anterior,
me desloco, né, na estrutura do andaime, cheguei no espaço limite, prendo o talabarte que estava solto, volto para o anterior solto, ou seja, sempre eu tenho pelo menos um talabarte desse preso, ok? Também já comentamos, inclusive, um acidente fatal que aconteceu durante a desmontagem da torre do elevador de materiais por dois motivos. Um dos motivos desse acidente fatal foi que o trabalhador estava se deslocando verticalmente com um cinto com um talabarte só, com um mosquetão só, ok? Gente, a parte de EPI, acho que a gente pode terminar por aqui. Vamos falar rapidinho do 18.24, armazenagem e estocagem de materiais. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos devem ser empilhadas depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarração. A gente encontra direto situações como essas. Olha a quantidade de prego preso ainda na madeira, o que contraria o início do item 18.24, que fala o quê? Que essas madeiras, quando forem empilhadas, os pregos têm que ser rebatidos ou retirados dessa madeira, tá? Isso é muito comum, gente. Para você que está estagiando na construção civil, para você que já trabalha, tá? Vocês podem andar pelo canteiro de obra de vocês que muito provavelmente vocês vão encontrar situações como essas, tá? Aí outra situação, num primeiro momento pode não chamar atenção, mas ela está repleta de pregos por todos os lados, né? E é muito comum esses, principalmente aí no canto esquerdo da imagem, né? Tá no piso. Fatalmente não, né? Mas muito provavelmente alguém vai pisar daí, vai se ferir, acidente de trabalho e etc, tá? Coisa que é ruim para todo mundo. Ok, pessoal? Então, para o 18.24, eu queria chamar a atenção só para esse 18.24.8, para a gente começar a retirar ou rebater os pregos sempre que a gente for descartar e empilhar essas madeiras, ok? Gente, o item 18.25, transporte de trabalhadores. Acredito que vocês não terão nenhuma dúvida com a leitura da norma. É uma leitura bem tranquila, bem explícita. Não, acredito que não irão aparecer quaisquer dúvidas com relação ao item 18.25. A mesma coisa para o item 18.26, que é a parte que fala de proteção contra incêndio, e a mesma situação para o item 18.27, sinalização de segurança. A redação desses três itens é bem tranquila, bem light. Acredito que vocês não terão maiores dificuldades, não. Agora, com relação ao treinamento, a gente tem que bater um papo bastante sério com relação ao item 18.28, tá, pessoal? Só para introduzir um pouquinho o que a gente vai abordar na próxima aula, na próxima videoaula, sempre tenham em mente o público-alvo de vocês. Não adianta nada eu começar a dar um treinamento sobre NR18, por exemplo, e começar a falar da portaria interministerial de acordo com o decreto-lei. Gente, não que o pessoal não tenha capacidade intelectual de entender, não é isso, pelo amor de Deus. É o público-alvo, qual é o interesse deles. O importante de saber o público-alvo é como eu vou abordar o assunto para que eu transforme esse assunto em uma coisa do dia a dia deles. Porque se você for dar um treinamento de CIPA, por exemplo, para pintor e para jardineiro, são cursos absurdamente diferentes, tá? Apesar de falar da mesma coisa, CIPA. Tá? E então na próxima aula vai ter puxão de orelha. Não para você que está nos assistindo, que eu sei que você dá um bom treinamento, mas para grande parte dos seus colegas. Porque a minha crítica com relação a esses treinamentos que são dados hoje na área de segurança, que são treinamentos .doc, ou seja, são treinamentos fechados, prontos, sem levar em consideração o público-alvo. Tá? Não em função à capacidade intelectual, não é isso.
que é outra crítica. Normalmente a gente subestima muito, tá, a capacidade de entendimento desses trabalhadores. Sejam lá eles quais forem, engenheiros, técnicos, procuradores, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, pintores, armadores, enfim, todos. Tá? Com relação à construção civil, se você começar a falar de portaria interministerial, decreto-lei, isso não está no dia a dia deles. Então o curso terminou antes de acabar. Começou a ficar chato no início. Então dali para frente vai ser tudo um dialeto que eu não entendo. Então é impossível eu prestar atenção. É mais ou menos isso que a gente vai abordar no item 18.28. Tá, pessoal? Vai rolar puxão de orelha, e vai rolar mesmo. Não com você que está nos assistindo. Eu sei que seu treinamento é exemplar, mas, como eu já disse, para a maioria dos seus colegas de profissão. Ok? Pessoal, como sempre, meu Orkut, Alexandre Sabino de Oliveira, está à disposição. Meu e-mail, sabino.sst@gmail.com. Facebook, também me achar pelo nome. E Twitter, SabinoSST, tudo junto. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, dê uma lidinha na norma. A dúvida permaneceu? Entre em contato com a gente. Tá? O nosso blog está aí em cima, sabinosst.blogspot.com. Está à disposição. Eu comento um pouquinho mais sobre esses itens que a gente passa mais batido na videoaula, que já está quase chegando a 17 minutos. Minhas desculpas. E é isso, pessoal. Obrigado pela paciência de vocês, obrigado pela atenção, obrigado pelas mensagens de apoio que vocês vêm me enviando. Isso é muito gratificante. Obrigado de verdade, mas só reforçando. O objetivo é tirar as NRs do papel e transformar a realidade de quem mais precisa delas. Ok? Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço, galera. Tchau, tchau.